Capítulo 3. Mais que vencedores. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Romanos capítulo 8, versículo 37. O Evangelho de Jesus é o Evangelho vitorioso. A Bíblia diz que sempre nos conduz em triunfo, segundo Coríntios capítulo 2, versículo 14. Portanto, podemos dizer que o Evangelho é triunfo em termos finais. O apóstolo João declarou que todo o que é nascido de Deus vence o mundo. Nascer de Deus faz com que participemos da natureza divina, e Deus é um Deus de vitória. Temos, portanto, toda a capacidade para vencermos. Isto é muito claro nas Escrituras. Fomos chamados para vencer. Mas o ensino concernente a isto tem gerado muita polêmica no corpo de Cristo nesses dias. Não porque seja difícil compreender pela palavra de Deus que nossa caminhada é vitoriosa, mas porque nosso conceito de vida vitoriosa está muito distante daquilo que a Bíblia apresenta. Fantasiamos demais e achamos que seremos totalmente intocáveis. Mas a palavra de Deus não ensina isto. O que ela ensina e promete é vitória. Vitória sempre em todas as circunstâncias. Mas se há algo que precisamos entender melhor, e o que é vitória, como e quando ela se dá em nossa vida. Assim nos livramos do triunfalismo aparatoso e exagerado. Vencer é prevalecer sobre o inimigo na batalha. Não se trata de ser intangível, mas de prevalecer sobre o inimigo. Muita gente tem pregado em nossos dias um evangelho que dá garantia sobre tudo. Se você não quer mais problemas, venha a Jesus, e a igreja e tal, e tudo estará bem. Desde o começo do meu ministério, criei e preguei sinceramente este tipo de vitória. Não nesta intensidade nem nestas palavras, mas muitas vezes dava a entender exatamente isto. Dizia às pessoas que se elas realmente crescem nas promessas do Senhor, estariam levantando o escudo da fé e não seriam de forma alguma atingidas pelo inimigo tempo algum. Minha pregação não era fruto somente da influência de outros ministérios que proclamavam esse tipo de vitória, mas principalmente porque eu vivia isso. Tive experiências tremendas de livramentos de Deus. Numa delas, num assalto, onde um ladrão colocou uma arma na minha cara, houve uma interferência angelical e a história terminou comigo evangelizando o assaltante, que acabou não levando nada meu. Por causa do que eu mesmo experimentava, acabava dando muita ênfase nisto. Mas o Senhor abriu meus olhos e me mandou escrever este livro para abrir os olhos do seu povo. Não estou escrevendo contra quem tem pregado desta forma. Creio que a maioria dos pregadores que dão esta ênfase é sincera e não tem encontrado no ensino convencional uma clareza bíblica que os leve a ver com mais profundidade o assunto. Ainda assim, prefiro milhares de vezes que alguém exagere na ênfase da nossa vitória do que pregue o evangelho de derrota conformista. Mas prefiro muito mais que os crentes em geral compreendam a vitória bíblica do ponto de vista de Deus a proclamarem uma vitória utópica. Toda vez que eu citava Romanos 8,37, falava de como somos mais que vencedores. Mas, para mim, a ideia de mais que vencedor é que nós não apenas éramos vencedores, mas nos encontrávamos num patamar bem mais alto. Ou seja, se ser vencedor já era bom, mais que vencedor era ainda melhor, mais intenso. Para mim, mais que vencedor significava vitória demais. Porém, depois que Deus começou a desvendar meus olhos para compreender seu tratamento em minha vida, uma das primeiras coisas que ele me falou foi sobre corrigir meu conceito deste versículo. Um dia, o Espírito Santo falou comigo enquanto eu lia esta passagem. Ele questionou-me o que queria dizer a expressão mais que vencedor. Eu sabia muito bem porque ele me perguntava. Não porque precisasse saber o que eu pensava, mas para me fazer meditar no assunto. Respondi que achava se tratar de um nível mais elevado de vitória, daquele andar triunfalista que eu pregava. E imediatamente o Senhor falou comigo que na vida espiritual não existe dois patamares de vitória. O do vencedor e o do mais que vencedor.
Vencedor é o que há de mais elevado. Ou alguém vence, ou é derrotado, e só. Então o Espírito me disse que mais que vencedor significa que, além de vencermos a batalha, ao fim dela seremos alguma coisa a mais. Não só terminaremos como vencedores, mas seremos algo mais. A partir desta afirmação, o Espírito Santo conduziu-me por um passeio nas Escrituras, começando pelo seu contexto e se estendendo a muitos exemplos e declarações bíblicas que comprovam isto. No fim de cada batalha, não seremos apenas vencedores, mas também teremos sido tratados por Deus em nossa alma. O tratamento de Deus. Chamo de tratamento o amadurecimento que o Senhor produz em nossas vidas em meio às provas e tribulações. Nosso caráter é aperfeiçoado, enriquecido em meio à adversidade. Isto não significa que o crescimento venha somente desta forma. Há muitas formas de crescer espiritualmente. O envolvimento com a palavra, que é nosso alimento espiritual, o ensino e ministração dos mais maduros, nossa vida de oração pessoal e as respostas e experiências que delas decorrem. Há tanta coisa que pode ser mencionada, mas quando falo de tratamento, refiro-me à forma de Deus tratar com as áreas difíceis de nossas vidas, especialmente aquelas que não queremos nos deixar ser trabalhados e mudados profundamente. O contexto da afirmação de que somos mais que vencedores nos mostra isto. O versículo começa dizendo: mas em todas estas coisas. A palavra mas revela que não interessa o que foi mencionado antes, a vitória nos pertence e chegará a nós. E a frase em todas estas coisas mostra que não somente a vitória virá, mas em meio a que condições ela virá. O que são todas estas coisas que Paulo se refere? O próprio texto bíblico responde. É só examiná-lo dentro do seu contexto. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Romanos capítulo 8, versículos 35 a 37. Veja exatamente o que o apóstolo Paulo havia mencionado: tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada. Aqui temos a resposta do que são todas estas coisas. E isto não se parece com o evangelho onde o crente é intocável. Contudo, não é tampouco a forma como devemos viver, mas algo a que ocasional e temporariamente podemos vir a estar sujeitos. Observe que não estou dizendo que temos que passar por essas coisas, mas sim que podemos. Pode ser que aconteça, pode ser que não. E ainda assim, se vier a acontecer, será ocasional e temporário. O quadro de tribulação certamente será mudado, pois nessas coisas somos mais que vencedores. Deus não nos chamou para viver nelas, mas também nunca disse que elas não teriam a menor possibilidade de aparecer por perto e até mesmo ficarem um pouquinho. Portanto, ser mais que vencedor não é deixar de passar por essas coisas, mas sim vencer em meio a elas e apesar delas. A tribulação virá e pode durar um tempo, mas ao final dela você será vencedor, pois está em Cristo. Mas você não apenas vencerá, como também chegará ao fim da luta e da adversidade mais maduro, mais forte, e terá experimentado um tratamento todo especial de Deus em seu caráter cristão. As tribulações vêm e vão, e se permanecermos firmes no Senhor, sempre as venceremos. Mas, quando elas se vão, nos deixam melhores que antes. É o que diz a Bíblia. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Tiago, capítulo 1, versículos 2 a 4. Algumas deficiências serão tratadas em nós pelo poder das provas, que são permitidas pelo Senhor para que possamos chegar a ser perfeitos e íntegros
completos. Não creio que o Senhor queira nos fazer sofrer, mas nossa teimosia e rebeldia nos impedem de aprender. Penso que quanto mais maleável, tratável for alguém e corresponder com rendição ao Senhor, menos tratamento terá. Mas não creio que haja alguém tão perfeito e puro, com tal domínio de seu coração enganoso, que não passe por nenhuma espécie de tratamento. Até mesmo Jesus, sem nunca ter pecado, passou por isto. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa de sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Hebreus capítulo 5, versículos 7 a 9. Jesus aprendeu, como homem, a obediência pelas coisas que sofreu. A Bíblia diz que ele foi aperfeiçoado, e este é o propósito das provas em meio ao sofrimento. E se até mesmo ele passou por este processo, o que nos leva a pensar que estamos isentos e que tal não nos sucederá? Deus tem uma indescritível habilidade de aproveitar as circunstâncias, mesmo as mais negativas, para usá-las em nossas vidas. Isso não quer dizer que viveremos nelas. Temos uma promessa de vitória, elas chegarão ao fim e nós teremos o livramento do Senhor. Mas quando elas tiverem ido, deixarão um tratamento divino em nosso caráter, que se deu durante a prova. No meu caso, por exemplo, no acidente de carro pelo qual passei, sofri perdas materiais. Tudo que perdi me foi restituído de forma multiplicada depois. Mas até que isso acontecesse, eu não conseguia entender porque Deus havia deixado Satanás roubar meus bens. O momento da restituição foi a vitória que eu esperava, mas quando ela veio, descobri que eu não apenas havia vencido, mas me tornara mais que vencedor naquela situação, pois aprendi muito acerca de valores. Nossa mente está muito presa a valores materiais somente. Só pensamos em números e com um cifrão na frente. Eu avaliava minhas perdas usando a calculadora, quanto eu havia perdido no carro, em roupas, em livros e coisas assim. Mas quando Deus começou a mostrar-me os lucros, vi que tais dividendos não podiam ser somados numa calculadora. O fato de o Senhor ter me livrado de cair e comprometer minha vida espiritual e ministerial e também ter sido conduzido ao lugar e obra que Ele tinha para a minha vida não podem ser medidos em números. Hoje eu pagaria muitas vezes mais o que aparentemente perdi naquele acidente para poder ter as coisas que com ele me sobrevieram. Para o nosso Deus, não há nada que não possa redundar em bênção na vida daqueles que o amam e estão sob o seu propósito eterno. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Romanos capítulo 8, versículo 28. Não há nada, absolutamente nada que nos suceda que fuja ao controle de Deus. Ele conhece todas as coisas antecipadamente. Conhece também o futuro e onde cada experiência do passado vai ser útil. Sua soberania é impossível de ser descrita ou explicada. Há certas tribulações que vão trabalhar em nossas vidas, forjando o melhor caráter para Deus. Muitas pessoas só conhecem os verdadeiros valores em meio às perdas materiais. Jó foi alguém que conhecia a bênção da prosperidade, mas em meio às perdas, conheceu valores ainda mais profundos do relacionamento com Deus do que aqueles que possuía antes, a ponto de poder dizer: antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora meus olhos te veem. Jó capítulo 42, versículo 5. Em determinadas ocasiões de dificuldades, temos de aprender a depender de Deus mesmo. Mas estamos sendo tratados, estamos sendo levados para o matadouro, morrendo para o nosso eu, triturando nossa carne. José passou por anos de provas terríveis. Foi vendido como escravo pelos seus irmãos, distanciou-se de sua família e foi sujeito a uma grande vergonha e humilhação. Mas ele não se entregou. Lutou até se tornar o mais alto funcionário da casa em que entrou como escravo. Quando parecia que as coisas estavam se acalmando, foi preso injustamente pela sua lealdade ao seu senhor.
Na prisão, ele lutou contra as circunstâncias e chegou a ser chefe dos presos em seus trabalhos. Somente depois de muitos anos veio a vitória. Ele foi exaltado a governador e livrou seu povo de ser destruído pela fome. Mas não creio que tenha sido só isto e nada mais. Havia um novo homem dentro de José, amadurecido pelas provas, digno de governar e que reconheceu tudo sob o controle de Deus, a ponto de dizer aos seus irmãos: vós, na verdade, intentais o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem para fazer com que vedes agora que se conserve muita gente em vida. Gênesis capítulo 50, versículo 20. Quem dera cada um de nós pudesse ver esta soberania de Deus sobre as circunstâncias como Jó viu. Mas isto não acontece sem as provações. São nelas que aprendemos a ver Deus numa dimensão mais profunda. Infelizmente, em nossos dias, o evangelho diluído que se prega está formando uma geração de medrosos e covardes que correm diante das adversidades. Mas uma reviravolta está por acontecer. O Senhor levantará um exército cuja fé está firmada nele e não nas circunstâncias, e o diabo não poderá barrá-los com nada. Este dia se aproxima, e este livro é uma convocação divina que você se junte a este exército. O Senhor quer uma geração de crentes valorosos que realmente podem tudo naquele que os fortalece. Podendo tudo naquele que nos fortalece. A grande maioria dos cristãos de hoje não entende a clássica afirmação de Paulo que tanto repetimos. Tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses capítulo 4, versículo 13. Decoram o versículo, colocam-no em tantos lugares na forma de adesivo, porta da casa, vidro do carro, capa do caderno, etc. Pintam-no nas camisetas, fazem tudo com ele, mas não o entendem. Poder, tudo em Deus, não reflete só a força para vencer, mas sim para suportar as circunstâncias até que venha a vitória. Quando examinamos o seu contexto, vemos que é exatamente disto que Paulo falava. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Todavia fizestes bem, associando-vos na minha tribulação. Filipenses capítulo 4, versículo 13. Tanto no versículo 10 como no 14, Paulo fala que estava em tribulação, ou seja, necessidades materiais. Os irmãos interviram com a ajuda, uma oferta amorosa para o seu sustento, e ele lhes diz que ela veio de encontro à sua necessidade do momento, ou como ele mesmo denomina, pobreza. Mas o apóstolo não reclama da privação, mas diz que aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. Observe isto. Ele aprendeu o contentamento, o que significa que no início de sua carreira cristã, ele não o possuía. E onde foi que ele aprendeu a exercer esta virtude? Em meio à abundância ou à falta? É claro que na falta, pois são em circunstâncias como esta que Deus trata conosco. Quando chegou a provisão enviada pelos irmãos filipenses, Paulo teve a vitória sobre a privação e necessidade, mas ele não apenas venceu, ele foi mais que vencedor. Ele venceu e aprendeu o contentamento, aprendeu que sua alegria em Deus independe do que acontece do lado de fora e deve estar presente em toda e qualquer situação. Aprendeu que não são as circunstâncias que devem reger nossos sentimentos, mas sim a confiança no Deus da nossa vitória. Ele foi tratado pelo Senhor a ponto de se desapegar completamente das coisas materiais e viver contente pelo fato de que Deus é maior do que nossos problemas e intervém neles. Paulo ainda diz que tinha experiência em tudo, tanto na fartura e abundância como na falta e escassez, mas que não interessava que tipo de situação ele passava, pois ele podia todas as coisas naquele que o fortalecia, Deus. E vemos claramente que poder todas as coisas não é deixar de passar por tribulações, nem tampouco vencê-las tão imediatamente cheguem, mas
suportá-las paciente e confiantemente, sabendo que a vitória do Senhor é certa e que ela chegará a tempo. O Senhor está à procura de homens e mulheres que se deixarão ser tão trabalhados por Ele nessa questão e que virão a ser soldados de tamanho poder de guerra que darão muita dor de cabeça ao diabo. Já é tempo de deixarmos de lado o nosso egoísmo, como se o Evangelho fosse apenas um meio pelo qual temos nossos sonhos realizados. Não servimos a Deus por causa do que Ele faz, mas sim por causa do que Ele é. Não estou negando que Deus faz, pois realmente faz, e faz muito pelos seus. O que estou afirmando é que o que Ele nos faz não é mais importante do que o que Ele é. Quando Moisés queria um nome para anunciar a Israel quem era o Deus que se revelara a ele na sarça, Deus chamou-se a si mesmo de Eu Sou. Quando alguém chega a ponto de servir ao Senhor, baseado naquilo que Ele é, independentemente do que Ele faz, está no lugar onde o diabo não poderá prendê-lo no seu ministério. O apóstolo Paulo estava dizendo que, tendo a provisão material em abundância ou não, ele vivia contente de qualquer forma, pois, muito acima dos milagres de provisão que sempre aconteciam em sua vida, ele aprendera a se relacionar com Deus e se fortalecer nele. Isto é ser mais que vencedor. É, além de vencer a circunstância que atravessa, ainda crescer com ela. Olhando para o alto. Fomos chamados para viver acima das circunstâncias e ter os nossos olhos no Senhor. As Escrituras Sagradas nos dizem que Satanás veio para roubar, matar e destruir. João capítulo 10, versículo 10. Esta era uma das menções bíblicas que eu mais gostava de pregar, dando ênfase ao fato de que Cristo, por sua vez, veio para nos dar vida e vida com abundância. Eu sempre dizia que o diabo vive tentando roubar a saúde, o dinheiro e a família de cada vivente, pois ele não quer que ninguém seja feliz sob as bênçãos de Deus. Mas o fato é que o diabo não está tão preocupado com estas coisas. Elas não são seu verdadeiro alvo. O que ele verdadeiramente quer é roubar nossa fé e relacionamento com Deus. Este é seu fim, seu grande objetivo. Mas roubar a saúde, o dinheiro e a família são os meios que ele usa para tentar conseguir chegar aonde ele realmente quer. Portanto, precisamos aprender a viver olhando para o alto, com nossos olhos fixos no Senhor em todo o tempo, independentemente das circunstâncias à nossa volta. E o processo de ser mais que vencedor tem a ver com isso. No fim da prova, Deus não somente nos dá a vitória, como também nos ensina a apegarmos-nos mais a Ele, vivendo acima das situações externas. A geração atual de crentes vive olhando somente para as coisas terrenas. Não tem seus olhos em Deus. Nossa pregação praticamente só enfatiza o que é terreno, quase não leva as pessoas a olharem para o celestial. Mas, segundo a exortação bíblica, devemos levantar nossos olhos. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Colossenses capítulo 3, versículos 1 a 3. Note o mandamento da palavra que vem como imperativo. Buscai e pensai nas coisas do alto, não nas que são da terra. Em toda a Bíblia encontraremos advertências quanto a termos nossos olhos no alto, em vez de na terra. No tabernáculo de Moisés, que Deus o mandou construir segundo o exato modelo das visões que ele teve no monte, é impressionante a ênfase figurada que o Senhor deu deste assunto. Quando mandou Moisés fazer as 4 coberturas que se sobrepunham como o teto da tenda da revelação, o Pai Celestial mandou que elas fossem todas bordadas, embelezadas. Eram um verdadeiro espetáculo artesanal que ninguém hoje poderia produzir, pois a arte não era meramente humana. Deus havia enchido os artesãos com seu espírito para que pudessem executar o modelo divino ordenado. Portanto, quando alguém entrava na tenda da revelação, se queria ver algo belo, tinha que olhar para cima, para o alto.
Mas, se conservasse seus olhos no chão, não veria beleza alguma, pois Deus nunca mandou que fizessem nenhum tipo de piso. Aonde acampavam, utilizavam-se da própria terra do local. Enquanto o teto era indescritivelmente belo, o chão era feio, de terra. Assim também é na vida cristã. A beleza do andar com Deus está quando aprendemos a olhar para o alto, para Deus mesmo e as coisas celestiais. Não há beleza numa vida de preocupação somente com o terreno. Não há nada espiritualmente belo no evangelho que só prega sobre dinheiro e os caprichos deste mundo, como se isso fosse a prosperidade bíblica. Não se engane, nossos olhos devem se levantar bem acima do que é terreno, sejam atrativos deste mundo ou as circunstâncias negativas que nos cercam. Devemos olhar para o alto em todo o tempo. Crentes que só se preocupam com o dinheiro e seus negócios não servirão ao propósito divino da colheita de almas, pois, para se ter a sensibilidade espiritual de ver a necessidade dos perdidos, é preciso tirar os olhos das coisas terrenas e levantá-los para os céus. Jesus mesmo disse: erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. João capítulo 4, versículo 35. Por que o mestre disse isto aos discípulos? Porque enquanto eles só haviam pensado em buscar comida e saciar sua fome naquela aldeia de samaritanos, Jesus se preocupava em ganhar aquela mulher que estava junto ao poço de Jacó. E ela, por sua vez, trouxe praticamente toda a aldeia para ouvi-lo. Então ele lhes diz que se nossos olhos estiverem no chão, cuidando apenas das coisas terrenas, não enxergaremos os campos brancos para a ceifa. Ou seja, não teremos a sensibilidade de ver a necessidade espiritual das pessoas. Temos que olhar para o alto se queremos ser úteis ao Senhor, pois aqueles que só olham para o chão desanimam-se nas horas difíceis e deixam de servi-lo. Já quanto aos que têm os seus olhos do Senhor, não há os que faça parar. Prender nossos olhos no chão é o grande plano satânico contra nossas vidas. Ao atacar nossa saúde, famílias e bens, o que o maligno quer de fato é tirar nossos olhos do Senhor, fazendo com que fitemos somente o chão, o terreno. Embora, como diz meu pai, tirar os olhos da terra não significa tirar os pés do chão. A perda do pragmatismo e da disciplina. Há um texto bíblico que revela esta astúcia do inimigo em seus ataques. Observe. E veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos, andava ela encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. Vendo-a Jesus, chamou-a e disse-lhe: mulher, estás livre de tua enfermidade. E impondo-lhes as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. Lucas capítulo 13, versículos 11 a 13. Esta mulher, encurvada por quase 2 décadas, e não havia meios de se endireitar, pois sua doença era espiritual e não física. Tratava-se de um espírito maligno de enfermidade, um agente de Satanás prendendo seu corpo. Há uma figura aqui. Esta mulher vivia olhando somente para o chão. Sua costa curvada a impedia de andar olhando para cima. Podemos ver em operação na vida desta mulher o verdadeiro plano maligno contra cada cristão. Cristo disse que ela estava numa prisão de Satanás. Por que motivo não se devia livrar deste cativeiro em dia de sábado, esta filha de Abraão a quem Satanás trazia presa há 18 anos? Lucas capítulo 13, versículo 16. Estar numa prisão de Satanás não quer dizer que o próprio príncipe das trevas aprendia pessoalmente, pois já vimos que era um enviado dele, um espírito de enfermidade que realizava o trabalho. Mas Jesus mostrou que tal espírito maligno só estava cumprindo ordens de seu chefe, o que nos permite ver que o plano era de Satanás e a execução era do subalterno dele. Por que é importante notar isto? Para entendermos que o inimigo não nos ataca só por atacar. Ele tem planos e estratégias para tentar nos derrubar e devemos nos prevenir contra ele. Que tipo de prisão era esta que Jesus mencionou? Não era a doença nem o espírito de enfermidade em si, mas a que ponto ele levava esta mulher. Ela não podia olhar para o alto. É isto que o diabo quer, que tiremos os nossos olhos de Deus. Esta era uma crente da época,
pois foi chamada de filha de Abraão, referência dada não só por ser naturalmente descendente do patriarca, mas por esperar na promessa divina feita a ele. Também vemos que ela estava na sinagoga, o que poderíamos chamar de a igreja da época. Não se tratava de uma pecadora qualquer que nada queria saber acerca de Deus, mas de alguém que temia, cria nele e queria andar em sua presença. Semelhantemente, Satanás tenta nos prender com os olhos no chão, para que não olhemos para cima. E por que ele nos ataca desta forma? Porque ele não pode nos arrancar das mãos de Deus, como Jesus mesmo falou. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um. João capítulo 10, versículos 27 a 30. O diabo jamais poderá nos tirar das mãos de Jesus. Nunca. Temos um claro pronunciamento de Jesus Cristo nesse sentido. Mas ele vai atacar com sutileza. Ele quer nos indispor com o Senhor, fazendo com que nos voltemos contra ele, porque então nós mesmos desceremos dos braços do Senhor e estaremos expostos. No livro do Apocalipse, o Senhor faz menção da doutrina de Balaão, que costumava ensinar Balaque a pôr tropeços diante dos filhos de Israel para que pecassem. Apocalipse capítulo 2, versículo 14. Lemos em Números que Balaque contratou Balaão para amaldiçoar a Israel, pois tinha medo de ser por ele destruído na batalha. Deus advertiu a Balaão que não fosse após Balaque, mas ele amou o prêmio da injustiça e desobedeceu. Mas não conseguiu amaldiçoar ao povo do Senhor, pois em cada uma das 4 vezes em que tentou fazê-lo, Deus mudou suas palavras em bênção sobre os israelitas. Vendo que nada podia contra o povo, Balaão aconselhou Balaque, rei dos Moabitas, a enviar as mulheres do seu povo ao arraial dos israelitas para que se prostituíssem com eles, e então os levasse a adorar aos deuses delas. Qual foi o pensamento de Balaão? Ele viu que não havia como tocar o povo, pois eles estavam debaixo da proteção divina e com Deus ninguém pode. Então, a única saída seria colocar o povo contra Deus, visto que Deus não abandonaria o povo. E quando, através do pecado da prostituição e também da idolatria, o povo se afastou do Senhor, então ficou vulnerável e a ira do Senhor se acendeu contra o povo. O que Balaão não podia fazer contra o povo, fez com que o próprio povo fizesse contra si mesmo. É assim que o diabo age. Uma vez que ele não pode tirar-nos das mãos do Senhor, nem fazer nada contra nossas vidas por permanecer em Cristo, então tenta nos colocar contra o Senhor, para que saiamos do colo dele e fiquemos vulneráveis. Esta é a razão por que o maligno tanto tenta prender nossos olhos nas coisas materiais, para que quando conseguir tocar nelas, isto venha doer em nós a tal ponto de nos indispormos contra Cristo. Mas, na vida daquele que ama o Senhor e tem os olhos nele, o inimigo não consegue isto. Isto nos permite ver por que Satanás investe tanto contra o que possuímos. Não porque seja isto que ele queira, mas por ser o meio para que ele tente chegar onde realmente quer chegar. Minar nossa fé e relacionamento com o Senhor. Mas diante disto podemos também enxergar porque Deus permite o inimigo investir contra estas áreas das nossas vidas. Cada ataque maligno pode ser visto como um tempo de treinamento e adestramento para os soldados do exército divino. No paralelo natural, nunca vemos num quartel os soldados prepararem-se para a guerra passando um ano inteiro deitados em redes com sombra e água fresca. Não, pois isso não prepara ninguém. Também o Senhor não treina seu exército no bem bom da vida, mas em meio às provas e tribulações. E muitas vezes Deus permitirá o ataque do maligno contra seus bens materiais para que ao fim você não apenas vença, mas seja mais do que vencedor. Seja alguém tratado pelo Senhor, pois enquanto Satanás nos tira algo tentando fazer com que nosso coração egoísta se volte contra Deus, o Senhor, por sua vez, permite que aquilo seja temporariamente tirado até que nosso coração aprenda a não se apegar àquilo mais do que a Deus.
Às vezes será do interesse não só do diabo, mas também de Deus que algo nos seja temporariamente tirado. Percebi isso em meu acidente. Não era somente Satanás que queria me tirar o carro e o ministério. Mas naquele momento singular da minha vida, Deus também queria muito fazê-lo. Não só para me conduzir ao seu plano para a minha vida, mas para me fazer entrar no que aquele anjo celestial chamou de o tratamento de Deus comigo. Mas o golpe do diabo doeu em mim porque minhas coisas valiam mais para mim do que eu imaginava. Meus olhos estavam no chão e não no alto. Mas Deus me ensinou e, como Paulo, posso dizer que aprendi. Quando um homem ou uma mulher de Deus colocam seus olhos no Senhor e assim permanecem, serão vitoriosos. Tenho aprendido que os ataques mais atrozes do inimigo, como aqueles em que pessoas chegam a ponto de morrer por Cristo, não visavam tocar nas circunstâncias e nem mesmo na vida dessas pessoas. O diabo não queria que morressem, mas que, por medo da morte, negassem Jesus. Cada vez que um mártir derramou seu sangue pelo evangelho, Satanás não ganhou, só perdeu, pois o heroísmo dos mártires somente fortaleceu o evangelho, nunca o enfraqueceu. Nosso conceito de vitória ainda é muito carnal, terreno, mas os mártires foram além disso e venceram ao diabo. Apocalipse capítulo 12, versículo 11. Pois sabiam manter seus olhos no Senhor. Veja um exemplo disto. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus em Jesus, que estava à sua direita, e disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, clamavam em alta voz, taparam os ouvidos e, unânimes, arremeteram contra ele. E, lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo e apedrejavam a Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes impute este pecado. Com estas palavras, adormeceu. Atos capítulo 7, versículos 55 a 60. O relato bíblico diz que Estevão, cheio do Espírito, fitou os olhos no céu. Algo que o Espírito Santo vai operar em nós, à medida que nos rendemos a ele, é tirar nossos olhos do chão para o céu, das coisas terrenas para as celestiais. Estevão foi o primeiro mártir e nos deixou um modelo perfeito de vitória sobre o inimigo. Seus olhos estavam em Deus, não no que é terreno. E neste texto, tenho descoberto um princípio espiritual figurado muito forte. Quando nossos olhos estão no Senhor, somos anestesiados para os ataques malignos contra a nossa vida. Estevão foi milagrosa e sobrenaturalmente anestesiado por Deus contra as pedradas que o mataram. O texto diz que enquanto o apedrejavam, ele invocava ao Senhor e orava. E mais, diz que ele se colocou de joelhos e, à semelhança de Cristo na cruz, pediu que o pecado de seus assassinos fosse perdoado. Ninguém que está sendo apedrejado faz isso. Nossa imediata reação é cobrir o rosto e se proteger como puder. Mas os olhos de Estevão não estavam em si mesmo, estavam nos céus. E em razão disto, podemos dizer que ele foi fortalecido por Deus, ou até mesmo que foi anestesiado. Seria impossível em condições normais ele se ajoelhar e ficar olhando para o alto sem se defender. Mas algo aconteceu com ele. E quando colocamos os nossos olhos no Senhor, independentemente de que tipo de situação estamos enfrentando, algo também vai acontecer conosco. Seremos confortados e anestesiados pelo Senhor, e Satanás não será vitorioso. Pelo contrário, nós é que seremos mais que vencedores. No caso de Estevão, o que veio além da vitória não foi o tratamento, pois ele passou à glória celestial. Mas, além de vencedor, ele recebeu um galardão mais glorioso. É isto que acontece com os mártires. Hebreus capítulo 11, versículo 35 diz que alguns não aceitaram seu livramento porque visaram uma maior recompensa. Quando passamos pelas provas e tribulações, Deus não somente nos prepara a vitória que inevitavelmente virá, mas usa o tempo em que nela estamos para tratar com nossa alma.
O Senhor lida com todo o apego excessivo que temos nas coisas terrenas e nos ensina a ter os olhos nele. Isto é ser mais que vencedor, é ser tratado por Deus e chegar ao fim da adversidade melhor do que entramos. Esperando no Senhor. Se a vitória só vem no fim da prova, o que acontece até lá? Podemos dizer que o tratamento acontece dentro da prova, no tempo em que a pessoa está esperando o livramento de Deus. O que faz alguém mais que vencedor não é uma vitória imediata, no primeiro round da luta. É justamente a espera que produz em nós este tratamento. Vivemos na época dos instantâneos. Comida pronta congelada que em poucos minutos se prepara num forno micro-ondas. Rápida locomoção e transporte como o avião, facsímile e outras coisas mais. Nossa geração não sabe ser paciente e por causa disto não sabemos esperar. Vivemos ansiosos, afobados e fazendo de tudo para ganhar tempo. Só que quando as provas e tribulações chegam, achamos que as orações têm de ser todas instantaneamente respondidas e que tudo deve se resolver com urgência. Mas, como na maioria das vezes não acontece assim, acabamos nos desesperando. Precisamos aprender a esperar, pois a espera produz preciosos frutos em nós se o permitirmos. Entre toda a promessa de Deus e seu cumprimento, há um intervalo. Este intervalo é um período de espera até que tudo se cumpra. O mesmo se dá na adversidade. Entre o começo dela e o seu fim, com nossa vitória, há um intervalo em que devemos esperar. A espera vai produzir mais resultados dentro de nós do que aquilo que veremos fora de nós neste tempo. Muita gente acha que a espera é uma desculpa dos que não creem na intervenção divina de Deus. Mas, na verdade, ela é uma marca da vida daqueles que creem. Fé e paciência caminham juntas, e não há meios de separá-las. Vemos isto no ensino do Novo Testamento. Desejamos, porém, continue cada um de vós mostrando até o fim a mesma diligência para a plena certeza da esperança, para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daquele que, pela fé e pela longanimidade, herdam as promessas. Hebreus capítulo 6, versículos 11 e 12. Falando de perseverança e de não se desesperançar em meio às lutas, o escritor desta epístola fala, sob divina inspiração, que é preciso que sejamos diligentes e imitemos aqueles que pela fé e paciência herdam as promessas. Ou seja, não se herdam as promessas divinas apenas por fé, mas pela fé e paciência juntas. Isto não dá sustento à visão de uma fé automática, mas leva-nos a ver que a espera faz parte do processo de intervenção divina em nossas vidas. Abraão foi chamado pai da fé e deixou-nos um exemplo a ser seguido. Vemos isto na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 4, quando, após chamá-lo de pai da fé, o autor diz que devemos seguir as pisadas da fé de Abraão. E em Hebreus, ele é novamente apresentado como um exemplo, e assim, depois de esperar com paciência, obteve Abraão a promessa. Hebreus capítulo 6, versículo 15. Quando Deus faz a Abraão a promessa de dar-lhe um filho, ele tinha 75 anos. Gênesis 12, 4. Mas quando a promessa se cumpriu, ele já estava com 99. Gênesis 17, 1. O que dá um período de espera de 24 anos. O rei Davi também esperou muitos anos desde o dia em que Samuel o ungiu até aquele dia em que assentou-se sobre o trono de todo Israel. A espera não é sinal de derrota ou falta de fé, mas parte da operação da própria fé. É o período quando Deus estará trabalhando mais dentro de nós do que fora. A espera nos amadurece para que possamos receber o que o Senhor tem para nós. Não passar o período de espera significa não estar pronto para a herança. O filho pródigo que o diga, não quis esperar a hora certa de receber a herança e, ao antecipar-se ao momento devido, demonstrou não estar ainda preparado para o que tinha direito de receber. E justamente por não estar preparado, acabou perdendo tudo: o dinheiro,
o tempo fora de casa, sua moral e dignidade. Verdadeiramente temos uma herança em Deus. Temos direito a tudo aquilo que o Pai Celestial nos tem prometido, mas não encontramos em lugar algum da Bíblia qualquer alusão à posse instantânea delas. Quando esperamos em oração e fé algo da parte do Senhor, estamos amadurecendo para que possamos estar à altura daquilo que viermos a receber. Não aprecio muito as campanhas promovidas por muitas igrejas que pregam a intervenção de Deus ao fim daquelas semanas. Há momentos em que Deus tocará as pessoas na primeira oração que receber. E se isso não acontecer, então precisamos ensinar esta pessoa a esperar no Senhor até que receba o que necessita. Não interessa se vai demorar 1 mês ou 5 anos. Temos que ensinar o processo da espera e perseverança. Para a maioria destas igrejas, o máximo que se espera são as semanas da campanha. Depois, se nada aconteceu, acaba ficando por isso mesmo. A grande verdade é que tais campanhas exploram a credibilidade das pessoas e as amarram nas reuniões por mais tempo, forçando-as a permanecerem na igreja. Não podemos deixar de desafiar as pessoas a crerem que o milagre e a intervenção do Senhor pode acontecer de imediato. Contudo, não podemos dar nenhuma garantia de que sempre será assim. Haverá momentos de espera e neles Deus não agirá apenas nas circunstâncias externas, mas principalmente nos valores internos. Tenho aprendido muito com Moisés nesse assunto. Ele viveu 120 anos que se dividem em 3 períodos de 40 anos. No primeiro período, o líder hebreu levou 40 anos para achar que podia fazer a obra de Deus. Seu engano foi apoiar-se em toda a cultura, conhecimento e educação que recebera no palácio de Faraó. Ao fim deste tempo, tentou fazer a obra de Deus em sua própria força e capacidade e fracassou, o que o levou a fugir do Egito. No segundo período, passou no deserto mais 40 anos, ao fim dos quais ele chegou à conclusão que não podia fazer a obra do Senhor, mesmo quando o anjo do Senhor apareceu na sarça e o comissionou. Ele ficou se desculpando e alegando não ser a pessoa ideal para o papel. Após este período, ele descobriu que não podia fazer nada de si mesmo. E só então que o Senhor o envia como libertador. E os últimos 40 anos de sua vida foi gasto no ministério. Um ministério do porte do que recebeu Moisés não se forma da noite para o dia e nem em alguns anos de seminário. É necessário tempo. Muito tempo para que toda capacitação interior ocorra. É preciso esperar, pois é na espera que Deus forja o caráter. Mas a espera, em algumas vezes, não envolve somente a dimensão pessoal. No caso de Moisés, seus 80 anos de preparação não eram apenas em função do tempo de Deus na vida dele, mas também de outros fatores envolvidos na mesma história. Havia o tempo de Israel como nação. O Senhor já falara antecipadamente a Abraão que sua descendência seria escravizada. Sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Mas também eu julgarei a gente a que tem de sujeitar-se, e depois sairão com grandes riquezas. Gênesis capítulo 15, versículos 13 e 14. Só que, embora Israel tivesse seu tempo dentro do plano de Deus, isso não dizia respeito a ele somente, mas para que Deus os pudesse livrar do Egito e levá-los a possuir Canaã, havia uma outra questão ainda: o tempo dos povos que habitavam em Canaã. O Senhor disse na mesma ocasião a Abraão: na 4ª geração tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. Gênesis capítulo 15, versículo 16. Para tirar a terra dos cananeus e entregá-la ao povo de Israel, havia um tempo onde a longanimidade de Deus estaria em operação. Depois, este tempo se esgotaria, quando eles enchessem a medida da ira divina, o que resultaria em juízo. Ao dar a terra de Canaã aos hebreus, o Senhor não apenas cumpria seu plano de vida de seu povo, como também julgava aqueles povos que rejeitaram a Deus em seus pecados. Estas coisas aconteciam simultaneamente e tinham seu tempo. Mesmo antes de tudo isso ocorrer, mais de 600 anos antes, Deus já havia dito que seria assim. Ou seja,
Esta espera era necessária e não seria mudada. Foi o que o Senhor quis dizer ao anunciá-la previamente. Dentro de todo este contexto é que entrava o ministério de Moisés, e foi por isso que ele não foi aceito antes. Ainda não era a hora. Mas, quando o tempo chegou, Deus o levantou. Precisamos aprender a esperar no Senhor. Davi declarou: esperei com paciência pelo Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu meu clamor. Salmos capítulo 40, versículo 1, na versão revisada. Para um número considerável de pessoas entre o povo de Deus hoje, esta não é uma mensagem tão agradável, mas é bíblica. E será também um remédio para muitos que estão em crise. Não pare de crer que Deus pode e quer fazer em sua vida. Se não acontecer imediatamente após sua oração, persevere em buscar ao Senhor e crer que Ele agirá. Espere nele até receber. E quando tudo terminar, você verá que não somente terá vencido a tribulação, como também terá se tornado mais que vencedor. Você terá sido tratado e trabalhado por Deus, e ao fim do período de espera, descobrirá que, enquanto aguardava no Senhor, Ele não apenas agiu nas circunstâncias, mas também o levou a alcançar mais maturidade. E aconteça o que acontecer, saiba que Deus é soberano sobre todas as coisas, a ponto de levá-lo a lucrar em qualquer situação e que, se você não tirar os olhos dele, nada poderá afastá-lo do amor e cuidado dele. Nada. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos capítulo 8, versículo 38 e 39.